Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 202. Eu sou Rafael Arinelli e todo mundo tem um pequeno segredo. Só que não, ou só que sim, ou só que não. Deve ter. Eu sou o Daniel Cury e eu ainda não sei se foi algum tipo de censura ou se foi mesmo algum tipo de burrice. Eu sou Yara Vasconcelos e pequeno segredo foi golpe. Boa. Beleza, foi boa. Muito bem, estamos hoje aqui reunidos para conversar sobre esse filme, conforme a gente tinha prometido. A gente gravou um podcast recente sobre Aquários, e aí naquele podcast a gente prometeu que a gente ia fazer um review, a gente ia fazer uma análise sobre o filme Pequenos Segredos, porque até então a gente não conseguia dimensionar o quanto tinha sido bom, ou o quanto tinha sido ruim, ou o quanto tinha sido justo ou injusto o fato de Pequeno Segredo ter sido o filme brasileiro a concorrer a uma vaga ao Oscar, né? Então a gente foi lá, assistimos o filme e aqui trouxemos a Yara Vasconcelos para conversar com a gente. Olá. A Yara, que é da onde, hein, Yara? Se apresenta aí para já mostrar pro povo que nos escuta que a gente não traz aqui qualquer um. Sou do cineclick.com.br. É isso aí, a Yara já viu, já tem crítica da Yara lá no Cineclick, então dá pra ir lá ver também toda a opinião dela e tal, que ela também vai falar aqui pra gente. Temos crítica também no Cinemação do Dani, né, Dani? Da minha pessoa. Da sua pessoa. Que tá lá pra Pois todo é. mundo ver. E é uma crítica que quebrou barreiras. Quebrou porque eu tava com fama de ser o Daniel Paz de Amor esse ano, né? Exatamente. Eu tava dando só nota alta, falando bem dos filmes, aí esse não foi muito assim, né? Pois é, Mas pois tudo é. bem. Então a gente vai aqui conversar sobre Pequeno Segredo, esse filme brasileiro que tá pra estrear, estreou, mas não estreou, agora vai estrear, vai chegar em novas salas e tal, quer dizer, tá nessa correria, e a gente também vai discutir um pouco aqui, justamente fazendo comparativo entre o Pequeno Segredo, o Aquários, né, também pra saber qual deles que a gente acha. É muito difícil comparar especificamente, né? Mas como são os dois filmes que encabeçaram a lista, né, de ir ao Oscar, acho que vale a pena a gente pelo menos fazer essa comparação nesse sentido, né, de filmes que estão indo, tiveram seus nomes ventilados ali ao Oscar, e a gente vai fazer esse comparativo e também vamos explicar um pouco sobre esse negócio aí de chegou, estreou, não estreou, foi, não foi, como é que tá esse negócio? E claro, vai ter spoiler, né? E vai ter spoiler, exatamente. Então se você, obviamente, tem muita gente que vai escutar esse podcast que não viu o filme, bom, agora é o momento de ou você pular esse podcast, ou se você quiser saber o que a gente achou, você nem tá pensando em assistir o filme, mas quer saber o que a gente achou sobre ele, essa é a oportunidade. Então vamos conversar aqui sobre Pequeno Segredo logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. I need another story, something to get off my chest. My life gets kinda boring, I need something that I can confess. Veja só quem é que está de volta aqui comigo, Daniel Cury. Foi lá, fez um tourzinho lá, né, pelo velho continente, apertou umas mãos, contou sobre o Cinemaction. Cinematic. Apresentei pra todo mundo. Pois é, então. Né? Já tô planejando o podcast em inglês. Conseguiu altos contatos lá, né? Consegui. Falei com tem uma mulher lá, super legal, Elizabeth, gente fina, uma senhorinha simpática. Bati um papo lá com ela. Falei do podcast. Entendi. Ela tem um poodle. Ela tem um poodle, ela tem um iPod que ela ganhou do Obama. Olha Você aí, sabia olha disso? aí. É verdade. Essa... Aí ela falou assim, já vou aqui acessar os podcasts. Olha aí, já tá olha baixando. Aí.
nada como, né, fazer uns contatos lá no Velho Continente. Nada né, como Dani? conhecer umas pessoas legais. Pois simpáticas. é. E aí, Dani, voltando então aqui à labuta do Cinemação, e obviamente, né, que você tem que lembrar nossos ouvintes como é que eles fazem pra entrar em contato aqui com a gente. Afinal de contas, o pessoal percebeu que você não tava, quer mandar recados carinhosos falando, Dani, nunca mais vai embora e tal. E aí, como é que faz? Tem que mandar um e-mail para contato@cinemação.com pra me deixar feliz, porque eu tô triste. Eu cheguei aqui, tá calor, né? Eu tô triste, tô muito triste. Então, pra me deixar feliz, você vai mandar um e-mail pra contato@cinemação.com, porque eu quero muito receber e-mails. E é sério, gente. Manda e-mail, manda no Instagram, no Twitter, no Facebook, lá no @cinemação ou /cinemação, onde você pode também comentar e fazer, a gente vai ler também, a gente pode ler por aqui também. Entra no youtube.com/cinemação e comente também nos vídeos que tem lá, ou manda recadinho pelo YouTube da forma como você preferir, que a gente vai ver. E claro, entra no cinemação.com pra ver as outras redes sociais e, claro, comentar no site. Você pode ler as críticas e tudo e comentar. Tem crítica nova, tem crítica de filme que não lançou ainda, tem podcast polêmico. Então entra lá, comenta, dá sua opinião. A gente precisa muito da opinião de você. Se você quiser ouvir a gente de um jeito um pouquinho diferente, vai lá em webradiovagalume.com, sexta-feira às 10 da noite, ou então ouve a reprise aos domingos ao meio-dia. É um lugar onde passa o podcast Cinemação sem que você precise baixar. Você clica, dá o play na web rádio e durante a programação super bacana lá, você ouve a gente. E claro, tá ouvindo a gente no SoundCloud ou no iTunes, clica naquele coraçãozinho, clica nas 5 estrelinhas que dá pra dar uma nota no iTunes, que isso vai ajudar muito a gente e vai deixar a gente ainda mais feliz. E se além de tudo isso que o Dani falou aqui pra você, você ainda quiser ajudar mais o Cinemação, além de deixar os comentários, além de ir lá, né, de dar as notas no SoundCloud, no iTunes e tal, você ainda pode contribuir com o Cinemação no patreon.com/cinemação ou clicar no banner que está aqui no post desse podcast. Você clica, vai pro nosso canal dentro do Patreon e lá você vai ver tudo que a gente vai oferecer pra você se você se tornar um patrão do Cinemação, porque aqui você não só doa seu rico dinheirinho para nós, como você também recebe algo em troca. Então é muito importante que você leia com atenção, veja quais são os prêmios e saiba que a partir de $1 de doação, você já faz parte do nosso grupo secreto do Facebook, onde você vai poder conversar comigo, conversar com o Dani, conversar com todos os nossos podcasters aqui, além dos convidados que já passaram por aqui. Então vai lá e ajuda a gente no patreon.com/cinemação, como faz o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado e a Fernanda Siqueira, que ajudam a gente aqui mensalmente e contribuem para que o Cinemação fique no ar e ainda melhore cada vez mais. Vai lá então no patreon.com/cinemação e seja um patrão do Cinemação. Dani, chegando aqui nos comentários, né, onde as pessoas saíram do armário e vieram aqui escrever para nós, eu tenho aqui, por exemplo, um comentário que quem escreveu pra gente foi o Ronaldo. O Ronaldo, que eu imagino que seja o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldinho? O Ronaldo Fenômeno, com certeza ele acompanha a Cinemação. Pois é. Né? Inclusive foi a Elizabeth que me contou isso. Assim, o Ronaldo, conheço ele... Vou recomendar o Cinemação lá pra ele. Não. Ela falou que ele já tinha comentado do Cinemação. Entendeu? E aí ela falou assim, nossa, mas eu realmente perdi no meio dos meus memorandos. Entendi. Vou adicionar agora no iPod. E aí o Ronaldo foi lá e deixou um comentário pra gente em um post que tá dentro do cinemação.com, que é o Trash Freak. Dani, explica pra gente o que é a coluna Trash Freak. É a coluna do Alisson. Olha aí que legal. Que é sobre filmes trash e freak. O que seria um filme trash freak? Um filme trash, o famoso filme ruim, que é bom porque é ruim. Exato. Mais ou menos isso. O Alisson curte muito esses filmes e ele escreve muito sobre esses filmes. Na verdade, esse aqui nem é tão trash, na verdade, né? Ele acaba falando de filmes que não são necessariamente trash no sentido de aquele terror grotesco, né? Enfim, mas esse é muito bom, inclusive. Exato. E aí o comentário que o Ronaldo deixou foi no Trash Freak número 7, A Vida de Brian, a polêmica paródia cristã do Monty Python. E aí o Ronaldo falou o seguinte: rapaz, esse filme me deu dor de barriga de tanto rir. Homens vestidos de mulheres vestidas de homens para apedrejar um infeliz.
O Monty Python realmente é fantástico, né? Só essa frase já diz muito sobre eles, né? Pôncio Pilatos com trejeitos de Cebolinha. Isso de Cebolinha, na verdade, pode ter certeza que eles não se basearam no Cebolinha, tá? Claro. Só pra deixar bem claro isso. O milagre que o pobre Brian fez ao encontrar com um buraco de um eremita. O tribuno romano ensinando a pichar corretamente o impagável Esquadrão Suicida de Jerusalém. Que saudade das comédias politicamente incorretas. E é isso mesmo, né, cara? A Vida de Brian é um filme que a gente tem que um dia falar aqui no Cinemação, porque ele é cheio de simbolismo, cheio de críticas sutis, com aquele humor bem ácido que só Monty Python tinha, que é realmente fantástico. Tem uma cena que eu acho emblemática dentro de Monty Python, não sei se o Dani lembra, que é uma cena em que eles estão correndo atrás do Brian para tentar chegar até ele, né, porque ele é o escolhido, é ele o Messias e tal, então estão correndo atrás dele, e aí ele na corrida pra fugir da multidão, porque ele fica falando pra galera, eu não sou o Messias, e a galera fala, nossa, você é tão o Messias que você nega ser o Messias, sabe? E aí a galera começa a ir atrás dele, e ele sai correndo, e no que ele sai correndo, um do par do chinelo dele cai e fica no chão. Aí ele tenta voltar pra pegar o chinelo e desencana, porque tá vindo aquela galera atrás dele. Daí ele sai, continua correndo e esquece o chinelo pra trás. A hora que a multidão chega até o chinelo, tem uma parte da multidão que fala, olhe, o Messias deixou um chinelo no chão que é para nos ensinar a andar com cuidado por essa vida, cuidar do próximo, cuidar dos nossos pés e não sei o que. Aí vem um outro cara, que é da multidão, e cata o chinelo dele e fala assim, não, o Messias deixou esse chinelo aqui porque ele quer, na verdade, que a gente puna os pregadores, sei lá o que e tal. E aí, nisso, já cria um racha dentro daquela religião que estava começando a se formar. E aí eles falam assim, quem acredita que o Messias deixou a sandália porque ele quer que a gente puna, me siga. E o outro pega e fala, quem achou que ele colocou a sandália aqui porque quer que a gente proteja, me siga. Eles já se dividem e se odeiam, entendeu? É muito genial. Aliás, é engraçado como que tem gente que não aprende, né? Tem um vídeo recente do Porta dos Fundos que eles mostram um cara indo pro céu e aí ele encontra Hitler, né? Sim. E aí tem gente indignada com o vídeo, né? E na verdade, assim, se essas pessoas assistirem Monty Python, elas vão ver que o Porta dos Fundos não tá inventando nada. Não que eles estejam fazendo algo ruim, pelo contrário, eles fazem um trabalho muito bom, é muito legal o Porta dos Fundos. Exato. Mas, assim, o Monty Python já fez, então, tipo, vai lá e critica o Monty Python. Sim. Não tá no YouTube pra você ficar fazendo esses comentários, né? Mas é muito louco, porque as pessoas, sei lá, parece que elas não entendem a função crítica que a comédia tem que ter, inclusive em se tratando de religiões, né? Inclusive o Porta dos Fundos lançou recentemente um vídeo sobre da Chapeuzinho Vermelho, que é fantástico, que é justamente sobre a cultura do estupro. Sim. É uma crítica, um tapa na cara, e é um típico humor Monty Pythoniano. Exatamente, enfim, né, é complicado. Né? E aí vai ficar aqui também uma recomendação que eu tenho pra deixar, que é do nosso outro podcast, nosso podcast afiliado, que é o Indicação 42, em que eles fizeram sobre o Monty Python, quer dizer, eles indicaram pelo menos ali 3 filmes pra você assistir, que é do grupo Monty Python. Então fica aí essa recomendação pra você ir lá e escutar o Indicação 42, e pelo menos se você não conhece o Monty Python, comece por esses filmes que eles indicaram. Sim, que você vai começar bem. Verdade, exato, exato. Bom. Eu tenho aqui o comentário do Paulo Ricardo, que também deve ser o cantor. Exato. Né? Seu cantor certeza que é ele, certeza que ele recebeu a indicação do Ronaldo, né, que também recebeu a indicação da Elizabeth, todo mundo é amigo aqui, exato. Né, e o Paulo Ricardo comentou lá no SoundCloud, olha, outro lugar pra você comentar, dentro do SoundCloud você dá play e você comenta no próprio player, né, e ele comentou uma dica, ele deu uma sugestão, que eu espero que o Rafa me dê uma luz sobre como responder essa sugestão, porque ele falou o seguinte, vocês poderiam fazer um podcast sobre Rocky Horror Picture Show, esse clássico que terá um remake dia 20. É isso dica mesmo. anotada, porque a única coisa que eu sei, que eu posso dizer que eu sei com detalhes sobre isso, sobre esse clássico, é a pronúncia em inglês, que é Rocky Horror Picture Show.
Pra quem não sabe, esse é um filme da década de 70, é um filme de 1975, dirigido pelo Jim Sherman, e é um filme que ele mistura um musical com comédia, com terror, ele faz essa brincadeira, e é um filme que ele tem uma ideia muito maluca, né, por trás dele. Então, assim, tá sendo feito realmente um remake desse filme, que vai sair em breve, e aí o Paulo Ricardo mandou esse comentário pra gente, provavelmente porque ele é um amante também do horror, né, do terror, e como é um filme que tem uma linguagem muito própria, é um filme que de repente vai trazer muitas discussões. Mas só para as pessoas entenderem, é um musical que tem musical na Broadway e tudo mais. Sim, então, Dica anotada, vamos deixar aqui isso daí marcado, porque se de repente tiver aí, como a gente faz a nossa agenda aqui, né, de repente a gente encaixa esse filme aí na nossa agenda e traz realmente boas discussões. Então, se você também tem alguma recomendação para fazer a gente aqui pro Cinemação, Dani, passa pra gente os meios. Não, brincadeira. Vou repetir tudo aqui, as pessoas vão desligar o podcast. Quando se tem coragem, sonho vira destino. When it gets dark, we both on the land and on the sea, and full of discoveries and adventure. And that's why we chose you. E tem mesmo um segredo. Pode ser uma prova de amor. 4, estica as costas, Cat. I can love it. Do you know what love is? Feche os olhos, se concentra nos movimentos. E quando você abrir os olhos, não vai mais ser difícil. Chegava aos cinemas no dia 22 de setembro de 2016, essa é a data oficial, né, em que o filme foi lançado, mas que agora já estão dizendo aí que ele vai estrear agora, durante esse mês de outubro. Em mais salas e tudo mais, ele estreou num circuito bem limitado, inclusive. A primeira exibição, que foi uma exibição menor, mais pra poder se encaixar mesmo nas diretrizes do Oscar pra ser indicado. Exatamente. Então, assim, é um filme que vai chegar agora, vamos dizer, entre aspas, pro grande público, e aí, com certeza, a gente vai saber mais ou menos como é que ele vai ser aceito aí também pela audiência, né? O filme que vem com a direção do David Sherman, que é também figura do filme, quer dizer, ele é obra e é artista. Aliás, é David Sherman, Davi Sherman. Como ele é brasileiro, deve ser Davi, né? Enfim. Mas e ele é filho da protagonista, na verdade, irmão da protagonista, porque a protagonista, na verdade, é a menina, né? A Cat. E ele dirigiu os documentários da família dele, né? Que a família Sherman foi a primeira família brasileira que deu a volta ao mundo de veleiro, e eles praticamente viveram a vida toda, né? Uma boa parte da vida no mar. E ele dirigiu vários documentários, né? Sobre isso. Vários documentários sobre a família, inclusive um ficou bem famoso que passou no Fantástico, né? Era uma série do Fantástico. Exato. Então ele tem isso como experiência, né? E tem que ver se isso ajuda na hora de fazer um filme tão pessoal e ao mesmo tempo ele é próximo até demais, né? É complicado isso, às vezes é interessante discutir, né? O quanto essa proximidade atrapalha, talvez, o filme. Exatamente. Agora sim, é óbvio, né? Ele chega com esse filme, que é quase que uma estreia dele mesmo. Ele tem alguns estudos que ele fez, mas tudo ele diz que é meio experimental, né? Nada assim foi, tipo, realmente eu fiz e saiu e foi pro mercado e teve a distribuição e tal. Então, por exemplo, ele fez um filme que é um terror, um suspense, um terror, que se chama Desaparecidos, né? Foi o único ficcional que ele fez antes desse. Exatamente. Né? Então, Dani, diz pra gente aí, depois da gente falar um pouco aí, né, sobre o diretor, que também é obra e é artista, né? Então diz pra gente aí, quem mais que faz essa obra? Quem mais que está por trás das câmeras de Pequeno Segredo? Então, o David Sherman, ou Davi Sherman, teve sorte de ter vários nomes, inclusive muito importantes, né? Na obra toda, né? Então, no roteiro, além do Davi Sherman, você tem assinando o Vitor Aterino, que fez os roteiros de Faroeste Caboclo e do Somos Tão Jovens, e tem o Marcos Bernstein, que é uma baita de uma figura no cinema brasileiro. Ele fez, entre tantos roteiros, ele fez
fez do Faroeste Caboclo também, Zuzu Angel, o Xangô de Baker Street e o Terra Estrangeira, que é um verdadeiro clássico do cinema brasileiro, né? Um verdadeiro divisor de águas e tal. Tem também os nomes de Eliane Carneiro Ribeiro, Heloísa Schurman e Gabriela Tóquio como história, né? Não seria o roteirista, mas contribuíram com a história. Até porque a Heloísa Schurman, que é a mãe, né, do Davi ou do David, sei lá como que vamos falar o nome dele, mas ela que é mãe, ela na verdade, depois da morte da Cat, ela escreveu um livro, né, falando sobre ela, que foi meio que base, mas ele também disse que não é exatamente, ele não tenta se basear no livro, ele quis também trazer outros elementos que a mãe não colocou no livro. Sim. Então ela também acaba entrando um pouco aí como roteiro, por isso também, né, por ela ter tido essa mão do livro. Sim. Aí na trilha sonora do Antônio Pinto, que ele, tanto como compositor ou departamento musical, né, de várias maneiras, ele trabalhou na trilha sonora de filmes como, por exemplo, o Amy, o documentário, o Trash, que é um filme britânico que se passa no Brasil, que a gente viu um tempo atrás e muita gente gostou e tal. Tem o Vips, o 007 Quantum of Solace, ele trabalhou na trilha, em alguns momentos da trilha desse filme. Cidade dos Homens, A Hospedeira, O Senhor das Armas e Colateral, são alguns dos grandes filmes que o Antônio Pinto trabalhou e que mostra que ele é muito importante mesmo, ele é um grande músico, né? A fotografia do filme é do Inti Briones, que é um peruano que tem muitos filmes sul-americanos. O mais recente e um dos mais famosos chama Planeta Solitário, que é um filme com o Gael Garcia Bernal. E o Inti Briones agora, ele tá um pouquinho famoso nas revistas de fofoca do Brasil, porque ele começou a namorar com a Julia Lemertz durante, né, o filme, e ela sempre foi famosa por ser casada há muito tempo, né, com outro ator. E agora, enfim, ele apareceu lá como o novo namorado da Julia Lemertz, enfim. Na montagem do filme, a montagem é do Gustavo Gianni, que é também um montador muito importante no cinema brasileiro. Ele fez Meu Amigo Hindu, O Outro Lado do Paraíso, Linha de Passe, O Banheiro do Papa, né, que é um filme que também ficou bem famoso um tempo atrás. E no elenco a gente pode citar a Maria Flor, faz muita novela no Brasil, é muito famosa. A Julia Lemertz, que é essencialmente, né, diria que ela é a protagonista, né, apesar... Elas dividem o protagonismo, né, mas basicamente eu acredito que seria a Maria Flor, a Julia Lemertz e a Mariana Goulart, que é a menina, né, que também tá no elenco. E ainda tem o Marcelo Antoni, o ator neozelandês Errol Shand, que não tem grandes filmes, né, nada que seja muito famoso que a gente vai reconhecer. Tem muitas participações e é um ator com histórico de muitas séries e tal. E a Fiona Flanagan, que é uma atriz irlandesa muito famosa por estar nos filmes Os Outros e no Lost também. Ela fez a série Lost, então ela é muito conhecida por muita gente por estar no Lost. E que também é uma figura bem importante do filme. Ela é a antagonista, né, a vilã praticamente do filme. Exatamente. A gente consegue perceber que a gente tem um corpo técnico por trás do filme que foi se construindo, na verdade, de uma forma bem engraçada, assim, porque você tem vários estrangeiros dentro do filme, tipo, a gente tem um peruano, figuras da parte sul-americana, mas a gente também tem alguns europeus e tal ali. A grande maioria, óbvio, do corpo técnico é nacional, né? Mas a gente tem algumas coisas ali que a gente consegue perceber desse corpo estrangeiro. Além disso, a gente também percebe que o filme passou pela mão do David Schurman, que é realmente um cara que queria contar uma história que para ele fosse familiar. Talvez esteja aí também até uma das questões mais emblemáticas para ele, que era realmente trazer uma história próxima para quase que uma estreia dele também no cinema. Então não sei também até que ponto realmente isso foi bom ou foi ruim, né, igual o Dani já comentou aqui. E o filme, ele trata basicamente sobre justamente a família Schurman, que é essa família que deu a volta ao mundo por um veleiro e tal. Foi a primeira família brasileira a fazer isso. E aí, o filme não se trata exatamente desse episódio, até porque a gente não vê os filhos biológicos dos Schurman durante o filme, né? O filme é muito focado realmente na Cat, que era uma filha adotiva que os Schurman tinham pegado quando ela era muito pequena, e aí ela viveu até mais ou menos os 12, 14 anos, não foi isso? Mais ou menos. E aí ela acabou falecendo e tal, e para eles foi uma convivência muito importante dentro dessa família, porque ela era uma criança que tinha AIDS
eles tiveram que viver na década de 90 com essa criança, que era um período em que a AIDS ainda tinha uma visão muito preconceituosa e tal. E ainda se tinha uma sobrevida muito curta, né? Exato. Hoje em dia, pessoas com o vírus HIV chegam a viver quase que tanto quanto pessoas sem o vírus, né? Exatamente. Nesse sentido, a medicina evoluiu muito, e aí, na verdade, assim, o que aconteceu foi que todo esse convívio, o que tinha acontecido com a Cat até ela chegar até essa família e tal, era algo que aguçava muito a curiosidade do David, que depois que a Cat morreu, vítima de uma pneumonia, né, afinal de contas ela tinha a imunidade baixa e tal, então foi tudo muito rápido. Ela acabou falecendo, a mãe escreveu um livro, e aí, quando ele leu o livro, ele realmente sentiu a necessidade de fazer um filme meio que em homenagem, meio que vamos colocar no mundo a história dessa figura, desse anjo que passou pela nossa vida e que, de repente, pode influenciar mais pessoas e tal, né? E é uma história que ela é cinematográfica, ela é uma história que tinha tudo pra ser um grande filme. Sim. Se você tivesse feito de uma maneira diferente, ele seria um filmão, assim, um drama bom, muito bom, com uma mensagem muito importante, principalmente por ser uma mensagem, eu acho que essencialmente é interessante que ele tenta focar nas mães, né? Porque é basicamente uma história de dedicação, de como uma mãe, do amor mesmo, independente de quanto tempo uma pessoa vai viver, independente do que essa pessoa tem, é uma história muito de dedicação, de se dedicar, de se doar a uma vida, né? E ele foca nisso de formas diferentes. Você tem a figura da Maria Flor, que é a mãe biológica, que é a Gianni. Que é a Gianni. Tem a Julia Lemertz, que faz a mãe adotiva, que é uma das principais. Que é a Luísa. E você tem também a Fiona Flanagan, que ela tem um papel de vilã, mas ela, de certa forma, ela é uma mãe super protetora, que não sabe como lidar com um filho que é meio desgarrado, um viajante, né, que vive longe e tudo mais. Existem 2 comentários que o David Shurman faz sobre o filme que eu achei bem interessante. O primeiro deles ele fala que o filme, ele basicamente é focado no amor incondicional, em como que esse amor ele pode ser transformador para as pessoas, né? E aí entra realmente essa questão do amor materno e tal, e que no filme a gente consegue sentir bastante, até porque a figura do Vilfredo no filme, ela é muito fraca, né? Sim, totalmente. Ele é totalmente submisso, né, no filme. Exato, e até a opinião dele para as coisas são muito rasas, assim, e tal. Então a gente percebe que o filme tá totalmente concentrado nas figuras maternas mesmo ali. E a outra coisa que eu achei engraçado é que o David Shurman falou que quando ele resolveu fazer o filme, ele foi procurar roteiristas para que pudessem ajudar ele a desenvolver a história e tal. E aí ele chegou aí atrás de alguns roteiristas argentinos, porque ele gosta muito do jeito que os argentinos escrevem e tal. E aí, quando ele conversou com os argentinos vieram com uma ideia muito visceral. E ele falou que ele ficou com medo de virar uma coisa muito piegas e tal. E aí entra uma certa contradição, assim. Eu queria até saber a sua opinião, Yara, porque ele disse que ele não queria fazer algo com os argentinos porque podia ser uma coisa visceral, e aí ele não queria algo piegas, mas será que o filme, ele realmente não é um grande significado de piegas? É engraçado porque eles evitam muito focar na doença da menina, especificamente criar aquela hora de sofrimento, mas o filme, a trilha que acompanha, é totalmente feito pra fazer as pessoas se emocionarem, mas por elementos fúteis dentro da trama. Eu acho engraçado que aquele monólogo que abre é quase um monólogo de propaganda da Natura, né? São eles viajando, aí tem o mar, aí tem borboletas voando, aí tem um poema. Parece muito publicitário mesmo, e eu acho que isso é uma coisa do próprio David. Eu não sei se ele não encontrou seu estilo como cineasta ainda, porque ele, enfim, fez poucos filmes, mas é curioso, porque eu acredito no filme como um filme feito especialmente pro Oscar, porque ele tem todos os elementos que a academia gosta, que é um filme baseado em livro, é um filme com uma história de perseverança, é um filme que tem essa aura de família, então parece realmente que foi como se fosse uma receita de bolo, sabe? Uma massinha de bolo pra sair perfeito, pra ser indicado. Só que é exatamente isso que falta no filme. Eu acho que eu não gosto nem de usar muito esse termo, mas eu acho que falta um pouco de brasilidade. O filme, ele parece muito genérico, assim. Isso pode ser bom, porque é uma história que pessoas de outras culturas, de outros países podem se identificar, porque essa história poderia acontecer
em qualquer lugar do mundo, mas ao mesmo tempo o que teve de Sobe em Aquários, por exemplo, ou Em Que Horas Ela Volta, que é mostrar um pouco sobre como funciona a sociedade brasileira, né? Exato. A gente não consegue ver muito de Brasil dentro da história. Sim, sim. Mas eu acho que essa questão de ele ser muito universal e ter esses elementos, seguir essa receitinha de bolo que você fala, pra mim, deixou ele com cara de filme pra TV, do jeito... Filme pra TV do sentido mais... eu sei que talvez possa ser meio preconceituoso isso, mas mais pesado que as pessoas usam mesmo, né? Do tipo, aquele filme sem muita qualidade, muito pasteurizado até, de repente. E aí ele faz algumas escolhas, na minha opinião, assim, não combinam, entendeu? Então, por exemplo, ele usa aquelas músicas, né? Todas muito dramáticas e tudo muito pra fazer a pessoa chorar, mas ele demora um tempão pra revelar o tal do pequeno segredo, que seria que a menina tem o vírus HIV. Ele demora pra revelar, ele fica contando a história num vai e vem, que do ponto de vista de roteiro, pra mim, é super complicado, porque eu não acho que funciona. Ela funciona do ponto de vista da montagem. A montagem tá boa. O montador, o editor, conseguiu fazer passear por essas histórias de uma forma fluida. Mas em termos de roteiro, pra mim, soou como uma tentativa de segurar uma informação que chega uma hora que você não se importa mais. Não é que você não se importa mais, é que chega um momento que você já entende o que tá acontecendo e ele tá segurando essa informação. É quando revela, você já sabe, você não é uma surpresa, entendeu? E isso faz com que você não se ligue, pelo menos pra mim, fez com que eu não me conectasse com os personagens. Então, a primeira metade do filme, eu não tava nem aí pra personagem nenhum. Era tipo, é uma menina chata, vivendo coisas que qualquer menina vive, né? Tipo, usar sutiã, sofrer bullying na escola. Tem milhões de filmes muito melhores que falam sobre isso. E uma história de romance muito, sabe assim, sem emoção. Sal, né? Sem sal, lá na Amazônia, e com uma atriz... A Maria Flor é uma excelente atriz, mas eu acho que daria pra você encontrar uma atriz que tivesse um pouco mais da cara da Amazônia, vamos dizer assim, né? Cara de quem mora no norte, né? Que ela não é uma pessoa, né, que você olha e fala, nossa, essa daí veio, né? Não é. E aí você não conecta com ninguém e fica aquela música, então é muito tipo, sabe assim, pra mim ficou chato. Até a metade do filme ficou assim, meu Deus, que filme chato, entendeu? Good morning, my darling. Eu senti que parecia muito troca de núcleos de novela também. Sim. Essa forma como foi montado. E eu também senti essa dificuldade de me conectar. Então, mas aí tem outra coisa, né? Eu acho que ele peca também muito, realmente, por essas inserções repetidas de uma trilha muito épica, assim. Eu até lembro que depois que eu assisti o filme, eu falei pro Dani que eu acho que ele repete tanto aquele ápice da música, sabe? Aquele momento de emoção, que é aquele momento que realmente vai te dar um nó na garganta, assim. Ele faz isso com tanta frequência que você não sente essa emoção vir. Sim. Porque toda hora tá subindo a música, toda hora tem algum momento, toda hora tem, sabe, um plano detalhe de alguma coisa, ou ele tenta pegar uma fotografia diferente do sol e tal, que você olha aquilo e você fala, tá, você tá me mostrando uma coisa muito importante, mas você já tinha acabado de me mostrar uma coisa importante há 2 minutos atrás. Tipo, isso também é importante, sabe? Então fica muito repetitivo, assim, ao ponto de você realmente sentir falta de ele te trazer informação para que você realmente se abrace com a história e aí você sinta que você tá realmente conectado com aquela pessoa, né? A grande estrela do filme que ele tenta inserir ali é realmente a Cat, porque ela é o ponto em que liga todas as histórias, né? Ela liga a história da Gianni com o Robert, que são os pais biológicos, ela liga a história da Heloísa com o Vilfredo, né, que são os pais adotivos, e ela também conecta a história com que seria a avó dela, que seria a Bárbara, né? Mas assim, ela é o ponto de conexão de todos. A sensação que dá é que nesse momento o David se perdeu. Ele pegou e falou assim, eu tenho um ponto de conexão de todas essas histórias, agora eu vou dar força para todas essas histórias de forma igual. Então, por exemplo, mesmo quando ele vai mostrar o marido da Bárbara doente, por exemplo, você tem um momento que você fala, tá, ele tá doente, mas e aí, sabe?
daí que ele tá doente? A gente já tinha visto você Gianni quase doente. torce pra ele morrer pra história andar, sabe? Não é muito isso? Por um momento eu falei assim, tá bom, acho que logo ele morre, daí ela, né, vai pro Brasil e tal, no fim ela chega aí, consegue, não, enfim, ela fala, ele ainda sobrevive, né, por um tempo, sabe, parece que é isso, e aí também entra aquela coisa assim, a Bárbara, ela é uma personagem muito unidimensional, a tentativa que ele faz de tridimensionalizar essa vilã, né, que ela tem essa figura de vilã, é tipo mostrando ela como se ela estivesse envenenando o marido, aí depois você descobre que na verdade ela tava dando remédio pra ele, você fala, nossa, ela não é tão má assim. Ela não é essa, né? Ela não é essa megera horrorosa. Mas aí depois disso ela fica, tipo, simplesmente uma megera racista, totalmente preconceituosa. Eu até entendo que existe gente assim, existem algumas pessoas que realmente são assim, infelizmente, mas soa como uma coisa, assim, muito forçada, né? A forma como apresenta. E aí tudo é forçado, né? Porque você tem mesmo a relação da Gianni com Robert, que é o começo, né, ali do filme também, que vai mostrar como eles se conheceram e tal, até essa relação dos pais biológicos também parece ser forçada, né? Uma coisa daquela, nossa, ele olhou pra ela e ele já se apaixonou, e aí, sabe, ela dá uma enquadrada nele porque acha que ele tá perseguindo, e daí ela também se interessa, daí já corta, eles já estão numa festa que já tem um clima todo romântico no ar e tal, e você fica naquelas de, caraca, eles já estão apaixonados, fica até um pouco confuso também, aquele momento em que ele resolve que ele vai ter que voltar pra Nova Zelândia, né? E que é o momento que ela acaba depois sendo atropelada e tal. Tipo, tudo aquilo que vai se desenrolando parece tudo meio atropelado, assim. Você não entende por que ele tem que voltar pra Nova Zelândia. O que tem de tão importante pra ele voltar agora pra lá? E aí ele resolve que ele quer ficar. E aí fica uma coisa meio, sabe, ele vai, não vai, aí ele não vai, daí ela é atropelada. Aí depois eles mudam pra lá e eles estão morando numa casinha na Nova Zelândia. Então, fica muito, assim, os pontos não se conectam, né? Eu acho que faria muito mais sentido se não tivessem contado essa parte da história e começassem já com a família Schurman chegando na Nova Zelândia, que é quando eles conhecem. Aquele momento eu acho que ficou legal, porque pelo menos a Julia Lemert e a Maria Flor tiveram, eu vi uma química entre elas, do tipo uma amizade, né? Até pelo que eu entendi, posso estar errado, mas pelo que eu entendi, a Heloísa Schurman não tinha uma filha, né? Ela só teve filhos, teve 3 filhos. E aí poderiam ter criado essa coisa a amiga dela, né? Ela fez amizade, vai ter uma menina e ela sente uma conexão, né, do tipo, isso mostra muito pouco, isso poderia ser mais fortalecido e gerar uma empatia com esses personagens muito maior do que o filme gera dessa forma picotada que ele se apresenta, né? Agora, tem um fato curioso sobre o relacionamento da Gianni com o Robert, porque no filme ele mostra que ele deixa ela por um breve período de tempo, depois volta e os dois prosseguem com o relacionamento, mas no livro ele vai embora sem avisar e fica uns 2-3 anos longe. Então eles quiseram dar uma romantizada nisso também, né? Até eu acho que pra reforçar o lado de que, exatamente, de que a mãe dele que era megera e ele era completamente diferente, então eles fazem parte dos mocinhos, mas na vida real foi um pouquinho mais complicado. E aí eu ia até te perguntar, Yara, tem outra coisa que seja um ponto de narrativa e tal, mas queria saber a sua sensação, que é o fato dele não mostrar, por exemplo, nenhuma morte, né? Ele mostra as pessoas doentes, fragilizadas e tal, mas ele não mostra exatamente a morte. De repente aquele personagem some, né? É o caso da Gianni, é o caso do Robert, é o próprio caso da Cat também. Você gostou desse elemento? Você acha que tem fundamento pra isso? Eu acho que, na verdade, ele pode ter usado tanto pra manter o foco na Cat, quanto por uma questão de timing mesmo, pra que não precise mostrar todas as mortes. Talvez ele só quisesse não focar nas outras pessoas tanto quanto ele gostaria de focar na menina. Acredito que foi mais não sei se foi algo específico. Porque se a gente pensar que a história, ela tenta abraçar um período de tempo de praticamente 14 anos, que é desde até um pouco mais, né? Porque você tem desde antes, né, do nascimento da Cat até realmente o falecimento dela. Agora, esse período de tempo para ser contado em um filme lá de 2 horas ali e tal, acaba sendo bastante corrido mesmo. E aí, para ele tentar dar o peso que ele precisa para todos os personagens ali e tal, você percebe que ele tenta, sabe, acelerar muito algumas narrativas ali que às vezes, quando passa, você ainda olha
pra trás e fala, nossa, passou, mas caraca, eu nem vi direito o que aconteceu ali. Volta e me conta um pouco mais sobre isso, né? Me conta um pouco mais essa conexão, né? E eu acho que essa é uma falha do filme, que é justamente essa interação entre personagens, sabe? Os personagens que mais interagem ali e que tem um pouco mais de afinidade é realmente a Heloísa com a Cat, e aí passa muito ali pela proteção da Heloísa, o fato dela querer não dar nome à doença, porque ela quer que a Cat seja considerada uma criança normal e tal, tudo bem, passa por tudo isso. Agora, todas as outras relações que o filme tenta abordar, elas são muito superficiais, né? Mesmo o fato do Robert passar a guarda da filha, no caso, pra Heloísa e pro Vilfredo, é uma coisa que ele faz que o filme explora tão pouco, de uma forma tão rasa, que você olha e fala, caraca, mas parece que você nem tá tentando ficar com ela, entendeu? Exatamente. A impressão que dá é que romantizaram, né, o Robert no começo, né? Ah, ele é um príncipe, né? Um príncipe quase que europeu, apesar de ele ser neozelandês, que chegou na Amazônia e tal. Você poderia explorar isso de uma forma a tridimensionalizar mesmo, de mostrar, olha, ele não era um cara perfeito, ele não ia dar conta emocionalmente de cuidar de uma criança com um vírus HIV, e o que eu entendi, ele também teve, né? Mas isso também não ficou tão claro, fica meio nebuloso. E aí, assim, não explora isso, então é isso que enfraquece, né? Por isso que eu acho que o que salva nesse filme são as atuações da Julia Lemmertz e da Fionnuala Flanagan, porque elas conseguem tirar um leite de pedra no sentido de dar uma carga e trazer uma verdade que o roteiro não dá muita conta, entendeu? Que a história não tá dando conta e que o tempo de apresentação desses personagens. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante, em 2 momentos do filme você tem paralelos com um jardim lá da Bárbara, né? Ela tinha um jardim, no começo ele é um jardim todo bonito, florido, e aí no final é um jardim todo seco, tipo, ela ficou triste, ela ficou mais amargurada ainda por tudo que aconteceu. E aí mostra ela colocando, acho que desde o começo ela já bebia isso, mas ela joga, né, na planta o uísque do tipo, tô regando a planta com esse uísque que é o que eu bebo e tal. O uísque ou que qualquer que seja a bebida, né? E assim, isso é interessante, então você poderia ter esses elementos tanto da montagem e tal, que ajudassem a gente nesse paralelo, mas a gente não tem. A única coisa que tem, e realmente na hora eu não me atentei tanto, vou confessar, foi a questão da borboleta, que tem borboleta no começo, tem borboleta no fim, tem borboleta na casa, tem borboleta, um monte de momento, a menina na hora de dançar o balé tem as asinhas, então é tudo muito borboleta, então tipo, podia ser uma coisa sutil e bonita, de fazer uma referência à ideia da borboleta, que voa, né, que é uma lagarta e voa e toma o seu rumo e tal, como uma forma de se despedir da Cat, e viram uma, tipo, só falta ele jogar a borboleta no 3D, assim, pra gente ver, pelo amor de Deus, uma borboleta. Entendeu? Eu acho que o filme ele tem esses vários problemas assim, ele tenta trazer simbolismos que às vezes não existem. Você percebe que é a história de uma pessoa que estava realmente vivendo aquilo, que viveu aquilo, entendeu? Eu acho que essa que é a grande diferença. Vamos começar aqui, deixa eu começar já fazendo uma comparação com Aquarius. Aquarius tem uma coisa que eu acho que ele chama mais a atenção, que é a história de uma mulher de 65 anos que está lutando por uma visão quase que nostálgica daquilo que ela acredita ou daquilo que ela gosta e tal, enfim. Então você tem a história dessa mulher. Você não tem um diretor que vivenciou a história. Então quando você vai lá e você assiste a história da Clara em Aquarius, você consegue se colocar no lugar dela e consegue pensar assim, posso chegar nesse ponto também. Eu também posso viver num prédio que eu não queira sair, também posso estar querendo ouvir minha música lá em disco e é isso que eu gosto e tal. Então você consegue se conectar com várias coisinhas que o Aquarius te representa ali, né, que ele te traz. Agora, em Pequeno Segredo, você tem essa sensação de que alguém está te contando uma história e que você está realmente sentado escutando. Porque como ele tenta trazer esse monte de significado para cenas que às vezes a gente olha e fala, não tem tanto significado assim, né? Você olha aquilo assim e aí você fala, não, mas para essa pessoa que tá te contando a história, aquilo era importante. Tipo, fazer um take que vai demorar 30, 40 segundos ali, onde você vê a Heloísa, você vê o Vilfredo, você vê a Cat sentados olhando o pôr do sol,
e isso se repetir 2, 3 vezes durante o filme, você consegue perceber que aquilo era uma coisa importante para aquelas pessoas que vivem aquela história. Sim. Tanto que o momento em que isso funciona é quando ela leva a amiga dela. Então você tem um olhar ela leva a amiga dela pro barco, e ela fala assim, mas vocês veem o pôr do sol, né? E aquilo era uma forma da família de admirar a vida, né? Admirar o mundo, do tipo, quase que sabendo que a menina não ia viver tanto, e ela precisava ver o máximo possível de pôr do sol e tal. E quando ela leva a amiga dela da escola e explica de uma forma infantil, mas bacana pra essa amiga dela, você tem uma visão de fora. Então isso é muito uma prova, é uma prova de quanto a visão de fora é importante. E a gente tá olhando só de dentro, né? É muito louco. Eu não lembro agora se tá na minha crítica, mas eu comparei aquelas homenagens. Acho que eu cheguei a comentar com alguém. Eu falei assim, sabe aquelas homenagens, você vai na festa de um colega seu, de família de um colega seu, e eles estão homenageando o avô de 80 e poucos anos. Isso, exato. Pra você vai estar lá, você vai estar assim, que bonito, que legal, que bonito, que bacana que esse vovô é bonito, é legal, mas eu não vou me emocionar em nenhum momento, e todo mundo vai começar a chorar, porque, claro, é o vô da família, né? Então é a mesma coisa, você tá vendo uma família celebrando algo, só que como ele tá muito de dentro, ele não consegue apresentar tanta coisa externa, você se sente meio deslocado, você não se conecta. Se ele criasse uma conexão forte com a Cat, por exemplo, ou, não sei, falasse algo mais relacionado à adoção e tal, talvez a gente se sentisse um pouco mais tocado pelo fato de que ela sofre bullying na escola porque ela é muito magrinha, de que ela tá num período que ela quer colocar o sutiã, no primeiro sutiã é dela, de que ela tem a amiguinha dela e ela sofre o coração partido e tal. E aí você não sente isso. E ao mesmo tempo, como nessa etapa do filme, você não sabe que ela tem, ou, teoricamente, né? Você não sabe que doença ela tem, ou qual é exatamente o problema, tá tudo ainda meio sendo picotado, né? Aparecendo aos poucos. Você não sente também uma conexão com isso. E aí quando conta, você já passou aquele momento que ela tava na escola e passando por esses típicos dramas, que basicamente era uma forma de valorizar a vida, valorizar a beleza das pequenas coisas, desse crescimento que todo mundo passa e tal, né? Então eu acho que é isso, sabe? Faltou, não sei nem o que, mas faltou algo, talvez faltou reduzir, né? Talvez faltasse uma pessoa de fora da família contar uma história da família, né? No mar não existem pegadas. As estrelas apontam a direção, mas cada um escolhe seu próprio céu. E nessa imensidão de possibilidades, alguns barcos podem se tocar. E outra coisa que eu acho que é uma grande falha é, no começo, você tem narração. Você tem a menina chega a narrar em off. A Cat chega a falar algumas coisas em off. Começa com a Heloísa, né, falando em off umas coisas. E de repente, eles abandonam isso. Não tem mais off nenhum, ninguém mais tá narrando. Então isso também mostra não souberam o que escolher, como escolher isso, né? E até fazendo essa comparação ainda, né, de Aquários e Pequeno Segredo, eu ia perguntar pra Yara, porque eu achei interessante, Yara, você falar justamente sobre a falta dessa brasilidade, né? A falta desse tempero brasileiro. Mas aí eu ia te perguntar, será que esse é o filme pra aparecer realmente esse tempero brasileiro? Porque Aquários é um filme que foca justamente, sabe, em Pernambuco, numa mulher que tá vivendo ali no mesmo bairro e tal. Ele tem uma coisa muito mais enraizada. Até se a gente lembrar recentemente também, né, de Que Horas Ela Volta, traduz muito a vida do cotidiano e tal, da empregada doméstica e tal, então também é uma coisa do nosso cotidiano. Agora aqui em Pequeno Segredo a gente tá vendo a história de uma família que deu a volta ao mundo em um veleiro, que fala inglês, que, sabe, que vive parando em cidades diferentes para vivenciar aquele ambiente. Eles não são exatamente um traço do Brasil, de sociedade brasileira. Você acha que mesmo assim falta um tempero brasileiro, pelo menos naquela primeira parte onde a gente tem a Giane ali e tal? Eu acho que nessa parte e também na relação familiar mesmo deles. Eles parecem uma família assim muito genérica. Você não consegue associar nada sobre a cultura brasileira, sobre o jeito de ser brasileiro com a família em si, a forma como eles se comportam, a forma como eles se tratam. Eu acho que algum tipo de elemento poderia ser
ser envolvido nessa relação familiar. Até porque eles fazem esse paradoxo, né? Porque a família do Robert, neozelandesa, que tem alguns preconceitos e que vive uma vida totalmente diferente, e aí você tem o núcleo brasileiro. E eu acho que ainda assim eles não conseguiram trazer nada que remetesse, mesmo pra quem é de fora, nada que remetesse à cultura brasileira em si. Poderia ser até alguma coisa relacionada à escola, né? Do tipo, ela provavelmente estudou numa escola particular, então de repente poderia ter elementos do que isso era em Florianópolis, sei lá, a elite, né, de Florianópolis, talvez, ou algo que mostrasse, né? E em relação a isso, não precisa ser necessariamente mostrar, por exemplo... Uma crítica social. Uma crítica social, não necessariamente mostrar, sei lá, a Giane no ambiente, mostrando o quanto é difícil viver em Manaus, ou, enfim, no norte do Brasil, em geral e tal. Então, mas realmente, poderia ter algo assim e fica um genérico. O que é muito louco, porque, e aí eu vou entrar numa outra questão, que é o aspecto técnico. Eu entendo que a fotografia do filme é muito boa, né? Ele tem uma fotografia bem quente que mostra o mar, consegue trazer esse sentimento, né, que o filme carrega. Poderia ser muito melhor, mas ele traz essa coisa, esse drama. Mas ao mesmo tempo, quando eu vi, a minha sensação foi, parece que falta uma inventividade, sabe? É o comercial da Natura que a Yara falou, né? Então, porque, tipo, é muito bonito, é muito legal, você vê que é muito bem trabalhado, mas você mostrar cores quentes no Brasil, e aí quando tem algumas cenas lá na Nova Zelândia, você tem uma coisa meio fria, meio... bucólico. Bucólico e tal, então me pareceu muito clichê, muito básico, poderia ser algo um pouco mais desenvolvido, né, nesse sentido. Que é a mesma coisa que tem a ver com a trilha sonora, né? A trilha sonora, ela é bonita, mas não tem... Nada é muito marcante, não né? É marcante, né? E aí o fato de o filme ter tantos problemas que tem a ver com o roteiro, com a história que está sendo contada, com a maneira como a história está sendo contada, isso enfraquece ainda mais a fotografia. Por isso que eu acho assim, se a gente para pra pensar, principalmente no último ato, né, onde a gente tem a Cat querendo fazer aquela apresentação ali e tal, que seria quase que o ponto alto do filme mesmo, quase que uma despedida dela, né? Ela conseguindo fazer algo que ela desejava ali e tal. Tipo, quando ele se esforça pra chegar nesse momento, a gente já passou por tanta coisa no filme que esse momento em si ele acaba sendo diminuído, assim. Você já viu que ela descobriu que ela tem AIDS, você já viu que a avó tentou levar ela embora, você já viu que os pais biológicos dela morreram quase que sozinhos, você já viu tantas coisas que aconteceram que o momento que ela realmente vai ali pra ela conseguir, tipo, dançar, ela conseguir mostrar que ela é capaz de fazer alguma coisa, você já tá cansado já de outras coisas que você já viu, entendeu? Então aquilo ali não te pega, não é um momento épico, sabe? Pra você se emocionar, pra você chorar e tal. Ele é um momento bonito, ele é um momento de contemplação e tal, e que você realmente, que evidencia é a atuação da Julia Lemertz, porque você vê no olhar dela o orgulho, você vê no olhar dela, sabe, a vontade de ver aquilo ali acontecer e tal. Então você percebe tudo isso. Agora, eu acho que tudo isso acaba tendo... O filme, ele tem muito esse problema dessa narrativa batida, desses momentos épicos serem muito repetidos e tal. Eu não me conformo com o personagem, por exemplo, do Marcelo Antoni ser tão fraco, entendeu? Ser tão pamonha. Ele é uma folha, né? Ele é figurante. Ele é decorativo. Totalmente decorativo. E no único momento em que ele tem um certo embate ali com a Heloísa, a Cat aparece e você percebe que quem fica preocupado com a Cat é a Heloísa. E o Vilfredo tá cagando ali, entendeu? E aí eu achei isso um contraponto, porque quando o filme termina... E aí o David faz questão de trazer cenas que eles fizeram da Cat, a Cat real com o Vilfredo real, com a Heloísa real. Ele mostra muito mais cenas da Cat com o Vilfredo no barco, brincando. Parece bem mais envolvido, né? Nossa. Acho que, nas próprias reportagens que eles faziam durante o Fantástico, que na época eles exibiam bastante, você conseguia ver que eles eram mais próximos, né? Mas no filme eles resolveram exatamente pegar por esse lado das mães, das protagonistas mulheres, e ele ficou sendo decorativo. Uhum. Exatamente. Mas é um problema porque você pega e fala assim, não, eu quero contemplar aqui, eu quero mostrar e dar uma força a mais pra figura materna, pro amor materno, pro cuidado e tal. Só que você pode fazer isso sem
diminuir as outras coisas, né? E aí você diminui, por exemplo, a figura do Vilfredo é uma figura fraquíssima, assim, ele não tem discurso nenhum ali. A figura do próprio Robert, quando ele abandona a Cat da maneira como ele abandona no filme, a gente olha também e não entende como que ele, parece que ele não quer lutar pela filha. Mostra um relacionamento curtíssimo do Robert com a filha, entendeu? E mostra ele meio que voltando a morar com a mãe, que é uma mulher que nem ele suportava, né? Então, tipo tudo... Quem gostaria de morar com ela, né, ainda mais no período final de vida, né? Eu ia querer passar longe, mas tudo bem. Exato. Então, e mesmo a figura do avô, que também é uma figura, tipo, vamos dizer ali, paterna, que ele tenta ser um pouco mais condescendente com algumas coisas, ser mais bacana, paciente, mais não sei o quê. Fina, tal. Ele morre também de uma maneira que... sabe, você também não sente, ele passa, ele simplesmente passa. Ele fica doente, ele tá doente, sabe, ninguém fica muito preocupado com aquilo e não sei o quê, sabe, você não sente o peso daquilo. Sendo que eu acho que a grande questão do filme é realmente, se você vai fazer essa homenagem a essa figura que passou ali e tal, é você realmente englobar a família como família. E aí, eu acho que é isso que passa. Por isso que você até falou, né, Yara, desse sentimento brasileiro mesmo, porque o fato de não mostrar os irmãos, o fato de não mostrar direito o pai, ser uma coisa muito voltada pra mãe e pra menina, não traz aquele sentimento de família, sabe, unida. Parece que era uma família desunida e ela gostava só da Cat, dá essa impressão. Exatamente. Dá a impressão também que ele era um pai ausente de alguma forma, porque não tem momentos dele com a menina, com exceção daquele que eles ficam olhando estrelas no céu, mas eles não têm momentos juntos, eles não têm nenhuma conversa. É sempre a mãe que quer ler o diário, é sempre a mãe que quer saber o que aconteceu na escola. É como se ela fosse uma mãe solteira, basicamente. Também. É verdade. E ao mesmo tempo em que a Julia Lemert, ela manda muito bem, ela faz muito bem, mas é também muito santificado. Tipo, você não tem também uma tridimensionalidade no sentido de que erra ou ela... O máximo de erro pode ser, eu não contei, né? A menina fica brava e logo depois elas fazem as pazes e tá tudo bem. Mas tipo, que ela não contou pra filha e a filha descobre antes sobre a doença. E, por exemplo, tem a questão também que eu comentei, né? Tipo, poderia ter sido explorado essa questão de que ela não tinha uma filha e daí ela tem todo um vínculo, né, com uma filha mulher que ela tem naquele momento, que ela adota e tudo mais, mas o filme não explora isso e muito, eu ousaria dizer, muito por conta da visão do Schurman que tá de dentro, né? Isso é uma coisa que passa pela cabeça de quem tá olhando de fora e fala, não, pera lá, o que fez dessa relação uma relação tão linda e intensa, né? Não é só porque a menina tava doente e ia morrer jovem, e morreu jovem, mas porque você tem uma relação mãe e filha, então se é pra explorar só isso, então vamos aprofundar, e não tá tão aprofundado, tá muito dependente da atuação da Julia Lemert. Colocasse uma atriz mais fraca, ou não sei, ou não fizesse nenhum trabalho de preparação e tal, e até uma menina mais fraca, não acho que ela foi nenhuma super atriz mirim, mas ela, fez o que tinha que ser feito, a Mariana Goulart, mas se você colocasse atrizes mais fracas, uma criança mirim mais... Uma criança mirim é ótimo, né? Uma atriz mirim com menos brilho, talvez, você teria um desastre, daí seria um desastre total, entendeu? Então ele fica muito dependente do esforço das atrizes, e aí você fica naquela coisa. Mas eu acho que, sei lá, pra mim, eu me lembro de contorcer na cadeira, sabe? Assim, de falar, pelo amor de Deus, acaba logo, tipo... Era moroso, sabe? E aí é muito louco, porque esse filme é moroso, o Aquarius é um filme que provavelmente até mais tempo de duração. Tem cenas até mais longas, no sentido de, sabe assim, de o Kleber começar a tomar, daí discute, e depois termina. E ele não é moroso, pelo menos pra mim. Por quê? Porque ele tem uma profundidade, né? Ele tem camadas que você tá o tempo inteiro conseguindo cavar e encontrar coisa. E esse não, entendeu? E poderia ter, esse que é o mais louco, é uma história que poderia ter camadas, que poderia ter nuances mais complexas, mesmo que fosse um drama um pouco mais, bem mais melodramático mesmo, mais de nos levar ao choro, né, porque não é o que o Aquarius faz, mas não, por conta disso, dessa fragilidade de mostrar tudo muito rápido, muito breve, muito sem se aprofundar, né? Prazer, Vilfredo, mas todo mundo me chama de capitão. Ela tá chutando? Ela chuta mais embaixo. Tá crescendo, né? Tá. I want to show my family the world like you have.
Bom, eu acho assim, ó, a gente falou aqui, eu acho que a gente já conseguiu mostrar muito dos problemas que tem Pequeno Segredo. Realmente é um filme que ele deixa a desejar em vários pontos aqui. A gente fez até ressalvas, né, pro sentido de trilha e tal, que são bem feitas, fotografias que são bem feitas e tal, mas falta essa inventividade, falta um pouco mais de tato ali na hora do roteiro e tal, um pouco mais de tridimensionalidade pros personagens e tal. E aí eu queria, antes da gente dar uma nota pro filme, eu queria que a gente passasse um pouco justamente pela história do Oscar, que eu acho que agora é um momento interessante da gente pincelar isso. E aí eu queria colocar a Yara numa roubada. Ai, meu Deus. Porque assim, ó, vamos pensar o seguinte, o Brasil já teve hoje 4 filmes que foram realmente, que estiveram ali na lista pra tentar ganhar o Oscar. A gente teve O Pagador de Promessas, né, do Anselmo Duarte, que foi em 63. Depois a gente teve O Quatrilho, do Fábio Barreto, que foi em 96, quer dizer, aí a gente já tem uma janela enorme, né, de filmes que, tipo, desde... mas um período também que o Brasil não tinha tanta importância até enquanto país, né? Não, daí o cinema, consequentemente. Ok, mas assim, você pega uma primeira indicação do Anselmo Duarte, O Pagador de Promessas, de 63, pra depois a próxima ser O Quatrilho, em 96, quer dizer, a gente tá falando aí de mais de 30 anos, né, de espaço sem um filme que foi realmente, que estava lá no Oscar, mas tudo bem. Então, a gente tem aí, em 96, O Quatrilho, do Fábio Barreto. Depois a gente teve O Que É Isso, Companheiro, do Bruno Barreto, em 98, 2 anos depois. E no ano seguinte, a gente teve, que talvez tenha sido um dos filmes que a gente mais esperou realmente levar esse Oscar, que foi o filme do Walter Salles, O Central do Brasil, em 99. De lá pra cá, a gente já amarga aí uns bons anos, não ainda esses 30 anos que a gente viu a primeira vez. Teve Cidade de Deus também, né? Mas ele não chegou a concorrer. Ele chegou a concorrer a melhor filme? Melhor filme estrangeiro. Eu acho que não, hein? Ele ficou de fora. Ele concorreu depois que ele estreou nos Estados Unidos a várias categorias, menos a de filme estrangeiro. Perfeito. Então, tipo, o último filme que realmente concorreu foi Central do Brasil. E a roubada que eu queria fazer com a Yara é a seguinte: Yara, a gente tá aí com o filme que tá ali, que tá escrito assim na fichinha: filme brasileiro candidato a concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro é Pequeno Segredo. Com esse nosso histórico e tal, você acha que a gente tem chance de aparecer lá ou não? Então, eu acho que apesar de todos os elementos que fazem do filme um filme apto para Oscar, como eu já comentei, de ser adaptação, de ser uma hora familiar, eu acho que tanto o Pagador de Promessas como até o Cidade de Deus, que a gente comentou que não entrou, Central do Brasil, eles têm exatamente aquele elemento que eu comentei, que é o elemento sobre a cultura brasileira. Eles dizem algo sobre o Brasil, no geral. E eu acho que isso acaba sendo bem interessante para a própria academia. Porque do ano passado, acho que foi no ano passado que o vencedor foi o Filho de Saul, né? E no anterior foi o Ida. E são filmes que, apesar de serem dramas e dramas históricos, eles falavam sobre um período político dos seus respectivos países. O Pequeno Segredo, ele é um filme muito geral. Ele é um filme muito... genérico. Muito genérico, exatamente. Então, eu acredito que será talvez um pequeno milagre se conseguir ser indicado. Até porque a gente tem filmes muito bons que estão disputando a vaga também. O Mar Rosa, das Filipinas, o Ele, da França. Então... vai ficar difícil. Sim. É bom a gente lembrar que geralmente são 9 filmes que chegam até a academia, né? São 9 finalistas e desses 9 eles escolhem 5 que realmente vão aparecer lá na apresentaçãozinha, com trailerzinho, nomezinho e tal, pra daí anunciarem um vencedor. E aí tem outra coisa, né, Yara? A gente percebeu nos últimos anos uma certa mudança de comportamento da própria academia, que é uma busca por uma linguagem um pouco mais, vamos dizer, poética dentro dos filmes estrangeiros especificamente, porque a gente até vê algumas coisas
diferentes quando eles vão escolher melhor filme e tal. Mas quando a gente pensa em linguagem de filme estrangeiro, os últimos filmes que têm ganhado são filmes que têm uma linguagem um pouco mais poética, eles são um pouco mais abstratos e tal. O próprio Ida, né, é um filme muito visceral, assim, né? Ele tem várias questões ali existenciais e tal. E aí, você não acha que, de repente, o Pequeno Segredo, ele acaba sendo um equívoco na escolha, porque ele não apresenta justamente esses elementos narrativos? Sim, ele não chega a aprofundar, né? Ele quer muito forçar simbolismos, mas não é nada que tenha significado pro espectador. Eu acho que, como o Daniel tinha até comentado, o que dá a impressão é que tem todo um background por trás da história, mas a gente não conhece porque a gente não faz parte da família. Exatamente. Então, você fica realmente alheio e você fica vendido, porque você depende daquilo que eles vão mostrar pra você. Que, diferente do Aquarius, que é um filme que tem várias oportunidades para uma reflexão, porque a Clara, ela não representa só uma mulher forte, ela também representa toda uma luta de estrutura de poder, uma luta contra, uma luta de minorias. No caso, ela não é uma minoria, mas ela é uma pessoa só lutando contra uma empreiteira inteira. Então ela é também uma figura, né? Ela é quase uma figura abstrata. E o Pequeno Segredo são pessoas reais. E a gente fica muito dependente do que eles se deixam revelar sobre a história. Eu acho que se a gente esquecer que pode ter havido aí uma coisa política, né, dentro do Ministério da Cultura, que eu acho que é meio complexo, né, porque já que foi uma votação, eu imagino que, enfim, é meio complexo, mas enfim, pode ser que tenha havido, mas se a gente esquecer disso, a gente, mesmo assim, dá pra chegar à conclusão de que a escolha que fazem no Ministério da Cultura pra definir que filme brasileiro vai tentar concorrer ao Oscar, e não só baseado nesse ano, mas nos anteriores, é muito mais do tipo, que filme eu gostei, que filme é melhor, e não que filme consegue atingir mais a academia, entendeu? Ou que filme consegue concorrer com os que vão ter chance, porque nessa altura a gente já tem noção, né, dos filmes que se destacaram no Festival de Cannes, nos grandes festivais, falar quais são os estrangeiros, né, quais são os filmes iranianos, filipinos, franceses, italianos e tal, que estão aí, né, que vão ter chance, e qual que tem mais chance de bater com eles e pelo menos conseguir uma indicação, né, porque acho que inicialmente tem que pensar nisso, qual que a gente consegue pelo menos que chegue lá pra falarem o nome dele, né, antes de se preocupar em ganhar. E a impressão que dá é que ninguém tá estudando isso, ninguém estuda, né, tipo, o que acontece na academia. E um passo que poderia ser dado seria você pegar, por exemplo, os brasileiros, não vou lembrar agora quais, mas eu sei que o Walter Salles é um deles, né, que votam na Academia de Hollywood. Então tem alguns brasileiros que estão lá, você pode pegar esses mesmos brasileiros, não sei se por regra do Oscar poderia, mas se for possível, ou fazer com que eles também votem no Ministério da Cultura e escolham, e ajudem a escolher, ou pelo menos conversar, né, tipo, dialogar e falar, gente, o que vocês acham que pode ser o caminho? Que filme que tem mais impacto? Porque, de repente, a gente poderia chegar à conclusão, por exemplo, de que falasse assim, ó, gente, Aquarius não vai rolar porque não tem tanta chance, mas o Boi Neon tem, por tais motivos, entendeu? E Boi Neon poderia ser um nome legal, ninguém ia ver Boi Neon como o escolhido e falar, nossa, pelo amor de Deus, gente, Boi Neon não, e golpe, isso é censura do governo Temer. Não, imagino que ninguém falaria isso, por mais que Aquarius tenha se destacado em Cannes, justamente porque é um filme que todo mundo reconhece a qualidade. Então eu acho que isso que é complicado, né? E aí o fato de que O Pequeno Segredo não tinha estreado, ia estrear depois, aí resolveu estrear mais cedo, ficou muito complicado, porque você fala, dá a impressão de que alguém mexeu os pauzinhos, entendeu? E falou, vou colocar esse aqui, ou, sei lá, alguém ganhou uma grana de alguém, alguma produtora deu uma engambelada. Dá pra se desconfiar, não tô dizendo que isso aconteceu, acho, inclusive, pouco provável, mas fica esquisito, entendeu? Fica Sim. muito esquisito. Tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar, que é o seguinte, vamos pegar os últimos 3 anos de melhor filme estrangeiro que a gente viu concorrendo ao Oscar de 2016, agora, né, que saiu esse ano, 2015 e 2014. Se a gente for pegar a lista dos países que estiveram lá, a gente sempre tem algum país que não tem nenhum tipo de, vamos colocar bem entre aspas, tá, mas tipo, representatividade cinematográfica, tipo, que tipo de histórico tem, por exemplo, a Jordânia no cinema.
Isso em 2016, a gente teve um candidato da Jordânia concorrendo lá ao Oscar. Depois, em 2015, a gente teve Estônia e Mauritânia. Tipo, 2 países que também têm histórico fraquíssimo em cinema. 2014, a gente teve a Palestina, teve o Camboja. Então, o que eu quero dizer, assim, não desmerecendo... Entra muita questão política. Não, tudo bem, mas né, e nem desmerecendo, nem entrando na questão política e tal. O que eu quero dizer é o seguinte, se a gente pegar os números, em 2015, por exemplo, no Brasil, foram lançados 128 longas-metragens nacionais. Comparado com 2014, o Brasil tinha lançado 114 filmes em 2014. Então ele teve um aumento de 12% em títulos brasileiros aqui nos cinemas. Esses 128 lançamentos, eles foram produzidos por 116 empresas distintas. Agora para pensar como a indústria cinematográfica brasileira ela ainda está muito pulverizada, como a gente ainda não tem acesso a essa quantidade de filmes. A gente pode até parar para pensar que 128 filmes em 2015 é muita coisa, mas para um país do nosso tamanho não é pouquíssimos lançamentos, entendeu? E se considerar o lançamento mesmo em quantas salas e quantas pessoas viram, exato, e comparar com os grandes blockbusters, não foi nada, né? Exato. E aí a gente tem, por exemplo, ainda pegando em 2015, tá? Pra gente ter esses números na nossa cabeça. Dos filmes brasileiros, 80 foram do gênero ficção e 48 foram documentários. A gente percebe que tá tendo produção. 2016 agora, os números já batem 2015, a gente aumentou o número de produção cinematográfica, e o que me impressiona, a gente chegar na época de votar o filme, e eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que foram votar os filmes não tiveram acesso a, por exemplo, 70%, 60% de todas as produções que foram lançadas. E aí entra muito nesse campo político, entra muito no campo de distribuição, entra muito no campo de quem foi que produziu o filme e tal. Então envolve tudo isso para chegar até ali a hora da votação. Então, o que eu acho que é importante da gente tentar refletir aqui é justamente a forma como isso ainda é feito, né? Não existe ainda um órgão, a Ancine tenta fazer isso, mas ainda não existe um órgão que pensa o cinema de uma forma, sabe, mais organizada. Por exemplo, você pensar em 128 lançamentos em 2015, sendo que 116 desses lançamentos são de empresas distintas, a gente tá falando de quase um lançamento por empresa, sabe, que foi pro mercado. Quer dizer, onde que tá o incentivo, entendeu? Onde é que tá... Não, mas o grande problema é o incentivo de chegar ao público. Então, esse é o exato. O incentivo de produção existe, o incentivo de dinheiro para produzir tem, de financiamento tem tudo, tanto que tá produzindo, tá crescendo. A qualidade do cinema brasileiro acho que tá aumentando muito, até Pequeno Segredo, por mais que a gente esteja criticando muito ele é superior em vários aspectos a alguns filmes de alguns anos atrás, tipo, sabe assim, os filmes fracos de alguns anos atrás, eles eram bem mais fracos, né? Apesar de que eu acho que o Brasil ainda patina no roteiro. Sim. E é muito estranho, até citar, o Marcus Bernstein é um baita de um roteirista. Ele fez excelentes roteiros. E aí ele tem a mão dele nesse roteiro, a gente não sabe de que maneira ele contribuiu, a que ponto ele interferiu ou não, o que tem lá que é dele e tal. De repente ele salvou o filme de um desastre completo e a gente não tem como saber. Mas mesmo assim o Brasil ainda tem roteiros, não tem roteiros tão bons quanto, por exemplo, a Argentina, que a gente costuma elogiar e que realmente tem roteiros muito bons. Sim. Né? Eles passam então a dividir juntos o mesmo vento. A mesma tempestade, o mesmo acaso. Por que você mentiu pra mim? Eu só tava esperando o momento certo. Cat, espera! Assim, a gente ainda vai discutir bastante isso, mas realmente o que fica de sentimento é
que, sim, houve um equívoco realmente na hora da votação. A gente não sabe em que condições que as pessoas votam para escolher o filme e tal. Mas assim, acho que é meio consenso, pelo menos entre nós aqui, que Pequeno Segredo, se fosse para escolher entre Pequeno Segredo e Aquários, a gente votaria em Aquários, porque a gente percebeu a diferença de produção, a diferença de narrativa, né? Então eu acho que fica evidente isso. Mas, pra gente já meio que colocar em números mesmo, vamos dar as nossas notas aqui para Pequeno Segredo pra gente exemplificar o quanto a gente gostou desse filme e o porquê. Então eu vou começar com você, Dani, afinal de contas, vamos deixar a Yara pensar. Então, eu vou manter a da minha crítica, que é 1,5. 1,5. Pra mim ele é um filme que tá entre o ruim e o regular. Por quê? Porque ele é chato demais. Pra mim a base do filme é o roteiro. Então assim, com o roteiro que ele tem, com essa chatice, com esses personagens tão fracamente apresentados e tudo mais, a única coisa que salva são alguns aspectos técnicos, mas que também se perdem, né? Então, por exemplo, a fotografia não tem nada demais. Num filme bom ela seria ótima, mas num roteiro, dentro de um roteiro, né, circundada por um roteiro como esse, ela perde, né? Ela perde o brilho e tal. E as atuações também. Então, quer dizer, não adianta a Julia Lemert estar super bacana quando ela tem que falar um discurso do tipo, você sabe o que é amor? Amor é lá lá lá. E aí a vilã, que também é uma... e aí... É verdade, do you know what love is? E aí a vilã, que também é uma baita de uma atriz, mandou muito bem, né? Tirou leite de pedra, que nem eu falei. Tipo, é desenho animado, né? Aquele desenho animado que o vilão chega, aí alguém faz um discurso, e aí o vilão se dá conta do quão ele foi mal e ele pede desculpas. É ridículo, acho que a pior parte do filme consegue ser essa. Por tudo isso, eu não consigo dar uma nota mais alta do que 1,5. Eu posso estar tendencioso devido ao acontecimento externo, que foi terem indicado ele numa situação esquisita, tirado do Aquarius, que passou por um processo de todo mundo ter criticado o governo, e aí o governo mudou, e aí, né, e aí fica aquela coisa todo mundo... Então, quer dizer, podemos ter falado, vamos indicar o Aquarius pra ninguém dizer que a galera aqui faz censura, mas não. Enfim, de qualquer forma, pode ser que eu esteja influenciado, mas mesmo assim eu me mantenho com essa nota 1,5. Ok, ótimo. Então tá aí registrado, acho que é a menor nota que você deu esse ano, né? Menor nota, uma das menores notas que eu já dei em podcast, provavelmente. Pois acho que a menor que isso deve ter sido o quê? 50 tons de cinza, né? Pois é. Olha aí o Dani. Finalmente estamos retomando aquele Daniel que conhecemos. Daniel duro. Daniel exigente. Yara, vamos lá, dá uma nota pra gente então, é de 0 a 5, pode ser número quebrado, pode ser número estrelas, pode ser segredos, pode dar 5 segredos. Pode ser de 0 a 5. O que você quiser. Que nota que você vai dar pra Pequenos Segredos? Bom, de 0 a 5 eu dou 2,5, porque eu acho que o filme, ele mantém as características que se espera de um drama, mas você tem ali bons atores com papéis um tanto ingratos, com monólogos bem maçantes, e você tem um filme que força muito, eu acho que até por culpa da direção mesmo, força um melodrama a ponto de você ficar esterilizado e não conseguir... Gente, quem não consegue chorar com a história de uma criança morrendo, sabe? Você se sente um monstro, mas é difícil, é muito complicado. Porque Sherman, ele apela tanto a ponto de você, como o Daniel mesmo disse, a ponto de você esperar que o filme acabe o mais próximo possível. E também eu concordo que foi total golpe. Não tem a indicação de Aquários, até porque foi um filme que tava indo super bem, que foi super bem de crítica na gringa, então, sei lá, não me parece uma escolha lógica. Excluir um filme que foi super bem, um filme que está sendo bem falado e que recebeu boas notas tanto lá fora quanto aqui, e você trocar por um filme que até então a gente não sabia nem o que era, do que se tratava. Acho que pouquíssimas pessoas mesmo leram o livro, então é realmente uma escolha muito difícil de entender. E o lançamento dele também foi muito estranho, né, Yara? Sim. Tipo, lança antes, aí agora tá anunciando que vai sair pro grande público. Aí parece que lançou antes justamente pra poder entrar, mas como que
sabe, não faz sentido nenhum o lançamento desse filme, né? Parece exatamente... Enfim, a gente não tem como provar, não tem como saber, mas é estranho que ele tenha sido antecipado justamente, e tenha justamente sido escolhido, né? Exato. Não dá pra entender realmente. Olha, eu vou acompanhar aqui vocês. Acho que realmente esse filme tem muitos problemas e, como a gente já falou aqui, eu vou dar a nota 2 pra ele, porque eu acho que é um filme que... 2 motivos. Eu acho que a fotografia do filme tá bem feita. Ela não é nada esplendoroso, mas ela é bem feita. Acho que isso vale para, pelo menos assim, se você quer ver um filme com belas imagens de oceano, belas imagens borboleta. Assim, de borboleta, é um bom filme para você ver. E o outro ponto é, eu gostei muito do final do filme, que é quando já não tem nada a ver com a história, que é os takes reais, entendeu? É os takes verdadeiros, quando você realmente vê que a Cat existiu. Porque o filme inteiro te passa a sensação de ser uma história que você não tá conectado a ela. E aí quando você vê que, putz, realmente essa menina existiu, sabe? Aí te toca de alguma maneira. Eu hoje sou mais sensibilizado com história de criança e tal, porque eu tenho uma sobrinha pequena e tal, e hoje tem momentos de filmes que aparece criança que eu me sinto mais sensibilizado por isso. E eu vou dar um exemplo. Quando eu vi essa cena final, que ele pega cenas reais, teve uma cena que me tocou muito, assim, que eu achei muito poética, que era justamente que foi o personagem do Antoni, né, o Marcelo Antoni, que é o Vilfredo. No filme onde aparece o Vilfredo real, tem um momento em que ele tá deitado e vem aquela mãozinha da Cat e faz um carinho no rosto dele, sabe? Não aparece ela, não aparece nada. Aparece ele deitado e ela vindo com a mãozinha dela e fazendo um carinho no rosto dele. Essa cena, pra mim, foi muito emblemática, porque eu vi como ele era conectado com ela. Esse finzinho do filme tem mais emoção do que o resto muito inteiro. Mais, então. E o meu ponto vai pra esse finalzinho, entendeu? É o que me fez, assim, foi aquilo que me chamou a atenção, que me emocionou. Foi esse final, o final real, o final onde eu pude realmente sentir que existia aquilo, né? Quando você vê que a menina tá conectada com o pai, que tá conectada com a mãe, que tá conectada com os irmãos, você percebe, assim, que ali existe uma unidade, uma família e tal. E o filme, você perde tudo isso, você realmente não tem essa sensação e você fica por fora porque você não faz parte da família, então não adianta. Porque ele tentou mostrar tudo, todo mundo e contar uma história muito longa. E aí eu vou até me basear no que a Yara falou no começo, que eu acho que é uma coisa até pra gente levar no nosso pensamento quando a gente for ver esse filme, que é realmente esse questionamento: será que o David Shurman, ou Davi Shurman, sei lá, que é o diretor, será que ele já encontrou a identidade cinematográfica dele? Porque quando a gente assiste Aquarius, a gente consegue perceber a mão de um diretor experiente, de um diretor que sabe o que ele quer mostrar, como ele quer mostrar, sabe? Quais são as transições que ele quer fazer, como ele quer tocar no espectador. Você percebe isso. Aqui a gente percebe justamente um diretor que tá perdido, assim, que entra com off, né, com narração, depois ele parte pro melodrama, depois ele quer mostrar cenas contemplativas, é tudo muito... Posso dar um exemplo? Pode, Rafa? Lógico. A gente, aqui antes de gravar o podcast, a gente viu a matéria, até citar, né, da revista Preview, sobre o Pequeno Segredo, que saiu nessa última edição da revista, e ele, na matéria, né, ele conta que ele gosta muito dos roteiros dos filmes argentinos, e por isso até ele, né, a gente até citou aqui, né, ele procurou inicialmente alguns roteiristas argentinos para ajudar no roteiro, para, enfim, trabalhar no projeto. E ele fala que queria contar o filme meio alternado porque ele gosta muito do Iñárritu. Ok, você gostar do Iñárritu, eu também gosto. Ok, você admirar filmes argentinos. Mas vai perguntar pro Kleber Mendonça Filho em quem ele se inspira ou quais são os grandes cineastas que fazem ele fazer o que faz. Vai ser Godard, vai ser, né? Vão ser os grandes clássicos, vão ser cineastas importantíssimos na formação do cinema como a gente conhece hoje, entendeu? Então isso já mostra a profundidade de conhecimento do diretor, de como você sabe que o cara sabe o que faz, quando ele conhece profundamente. E o Kleber Mendonça Filho, que inclusive é crítico de cinema também, conhece
conhece cinema com uma profundidade que o David Shurman, aparentemente, baseado no que a gente viu, não conhece tanto, né? Então, isso já mostra a diferença de profundidade do trabalho do diretor e do quanto ele daí a gente consegue ver a mão dele, como a gente fala, ver a identidade dele. Quanto um tempo um coração leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação, número 202, falamos aqui sobre Pequeno Segredo, cumprimos a promessa que fizemos lá no podcast de Aquário, e eu também não posso deixar de dar aqui a média das nossas notas, né? Afinal de contas, a gente deu várias notas, a gente sempre carimba aqui o selo do Cinemação em cima do filme, então se a gente pegar o 2,5 da Yara, o 1,5 do Dani e o meu 2, o Cinemação aqui tá carimbando para Pequeno Segredo a nota 2, que é uma nota abaixo da média, né? Sim. É um filme que é uma nota que representa muito como a gente se sentiu com o filme. Então acho que fica bem claro a nossa sensação com o filme, e agora é sua vez de dizer o que você achou sobre o filme, né? Yara, queria agradecer a sua presença aqui no Cinemação. Eu fiquei indo atrás da Yara várias vezes porque eu adoro os textos da Yara, gosto do seu trabalho lá no Cineclick. E aí eu falei, putz, a gente tem que trazer Yara aqui pra conversar com a gente e tal, e agora deu certo, eu fiquei super feliz de você estar aqui, então muito obrigado. Eu que agradeço, como diria minha mãe, desculpa qualquer coisa. E finalmente a gente conseguiu gravar, porque eu disse não algumas vezes, mas juro que foi por motivos de força maior. Vai ser bem bacana. E passa pra gente, as pessoas que quiserem entrar em contato com você, mandar comentários, falar sobre seus textos, discutir mais sobre filmes com você e tal, por onde que elas te encontram nas redes sociais e tal, qual que é a maneira mais fácil de chegar até você? Bom, você pode me enviar uma mensagem no cineclick.com.br, no Facebook, Cineclick Tudo Sobre Cinema, e no Instagram, Cineclick Oficial. Legal, show de bola. Muito bom. É isso aí. Brigadão, Yara, pela participação hoje. Valeu todo mundo que tá ouvindo. Brigadão, Rafa. E por fim, eu só queria comentar uma coisa. Claro, primeiro, se você já viu Pequeno Segredo, comenta nesse podcast também sua opinião sobre o filme, por favor, a gente vai gostar muito de discutir, principalmente se você discordar da gente. E a Yara citou Uma Rosa, né, como um dos filmes que tem grandes chances de concorrer e ganhar um Oscar em 2017, né, no Oscar 2017, que é um filme filipino, e já tem crítica dele no Cinemação, então aproveita pra ler. Ele tá na mostra também, né? Ser exibido na mostra de São Paulo. Isso, ele vai passar na mostra de São Paulo, então quem tiver a oportunidade pra assistir, eu vou tentar ver o que eu puder, mas eu consegui assistir ele num festival de Londres, né, no BFI Film Festival. Então foi uma oportunidade que eu tive e eu consegui escrever a crítica e já publicar. E é um filme muito louco, porque você tá assistindo e você esquece que, sério, parece uma hora que parece que é um documentário, assim. Você fala, meu Deus, são pessoas de verdade. É muito, muito louco, assim. Tem uma brutalidade, uma realidade bizarra, assim. Muito legal. Mas enfim, é isso. E obrigado a todo mundo e até semana que vem. O podcast Cinemação número 202 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. Sinônimo de amor é amar. Sinônimo de amor é amar.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.